E aí, sejam todos bem-vindos. Todos não, né? Lá ele, todos não. Bom, o Brasileirão já acabou, nós sabemos quem caiu, quem foi o campeão. Daí pensei, que tal fazer uma homenagem para aqueles que estão na Série A de 2025? O Peixão tá de volta, tá pensando o quê? O Santos é incaível e ele vai estar no assunto de hoje. Fiz os mascotes dos times que vão participar do Brasileirão 2025 na IA. Além disso, pesquisei sobre suas origens, suas histórias. Tem que conhecer seu time, cara, inclusive os mascotes. Além disso, a princípio, irei abordar sobre a origem do mascote. Por que o esporte usa os mascotes? Você sabe para que foi criado? Como o orçamento aqui é baixo, então utilizei 13 IAs. E vou ter que dividir o vídeo em duas partes. Sim, é porque o último vídeo que eu fiz deu meia hora e o canal ainda tem poucos inscritos, poucas curtidas. E eu errei, fui moleque. Ainda não tenho alcance para divulgar um vídeo daquele tamanho, mas dá uma força lá, dê o seu curtir. Mas calma, pois curte esse vídeo aqui também, divulgue e aprecie. Intervalo. No apagar das luzes do Campeonato Brasileiro, o mascote do Criciúma resolveu brincar. Dos torcedores do Corinthians, ele deita na maca, o mala deita na maca e ali exalta os ânimos dos torcedores do Corinthians. Talvez tenha falado alguma coisa, né? Se o resultado era para desestabilizar o mental do time corintiano, o efeito foi ao contrário. O jogo, que estava 2-0 para o Criciúma, terminou de forma arrasadora, pois no segundo tempo o Corinthians fez 4 gols, virou a partida, e a provocação do mascote lembrou muito a provocação do Soteldo quando estava no Santos ano passado, e que após o rebaixamento do Peixão, o assunto virou até meme. Pois é, isso aí faz parte do futebol, e quando seus planos não dão certo, tem que aguentar a zoeira. Graças a Deus é um esporte naturalmente anti-lacração, pois os gestores e toda a politicagem que envolve o futebol podem ter atitudes wokes, o que for, mas em seu estado puro, o futebol é isso. Isso aqui. Isso aqui, o mascote vem muito antes do que o futebol. A palavra é de origem francesa, que significa amuleto. No Egito Antigo, os gatos não eram apenas os seus pets, mas os faraós e a civilização na época acreditavam que eles traziam sorte. Tinha questões espirituais profundas, que no esporte não aborda tanto. Vamos ficar com a superstição, onde foi encontrada nos primórdios do beisebol, no século XIX, em que um garotinho chamado Chick entregava os tacos para os atletas, os materiais esportivos, para transmitir sorte, e o time precisava dele ali entregando os materiais. Ele era chamado de amuleto da sorte, pois a palavra ainda estava germinando, pois ela só foi trazida no popular por causa de uma ópera francesa chamada La Mascotte, que era sobre um fazendeiro italiano que tinha dificuldades em cultivar plantações até ser visitado por uma virgem misteriosa chamada Bettina, que enquanto permanecesse virgem funcionaria como um amuleto da sorte. Eventualmente, a sorte do fazendeiro mudou e o nome ficou até hoje. No futebol, não há uma precisão de quando os mascotes iniciaram suas atividades. Se for partir da lógica de um animal, uma criança que represente um clube, no ano de 1904, o símbolo do Benfica já tinha a sua águia. Não é algo exato, é o animal em identificação com um clube de futebol mais antigo que eu encontrei registrado. Agora, se for pensar em animais do imaginário, tem um escudo do Genoa, em que tem um grifo no centro dele, o mascote do clube. E a partir de agora, você vai ver que mascote pode ser qualquer um, qualquer coisa. O Ceará conseguiu na última rodada da Série B o acesso para a primeira divisão, empatando com o Guarani em 0-0. E por causa da derrota do Novo Horizontino contra o Travesso Goiás, o alvinegro cearense passou por uma vitória a mais. O Goiás tem dessas. Se você gosta de acompanhar o futebol, você já ouviu falar do Vozão. Ceará, clube fundado no dia 2 de junho de 1914, é chamado assim. E o motivo não é porque ele é o mais velho do Ceará ou da cidade de Fortaleza. Em
sim por causa do seu ex-presidente Meton de Alencar Pinto, em que chamava a garotada que treinava na base do clube de netinhos, e a molecada retribuía o chamando de vovô. Passaram-se os tempos e o clube foi chamado assim. Passou mais ainda e o clube foi sendo chamado de vozão. Pegou e o dono do Clássico Rei, o tricampeão do Nordeste, teve o seu mascote visto pela IA como um vovô, com uma roupa toda preta em detalhes brancos, dando um aspecto místico, tipo um druida, lembrando o eremita, coisa e tal. Eu gostei do vovô realista. São 119 anos de história, fundado dia 13 de maio de 1905 por Guilherme de Aquino Fonseca, que estava na Inglaterra, e foi um desses caras que voltou pro Brasil com uma bola debaixo do braço para montar um clube que anos depois fez muita história no nosso futebol. O único nordestino campeão da Copa do Brasil e com uma briga eterna com o Flamengo para ver quem é o legítimo campeão brasileiro de 87, o que no momento é o Sport. Mas a questão aqui é o Leão do Recife. Em 19, o Sport conquistou o troféu Leão do Norte contra os paraenses lá em Belém, levando para o Recife o troféu de bronze francês, além de levar o apelido do torneio, Leão do Norte. Será que no ano de 2025 o Sport vai ter força para se manter na elite dessa vez? Os exemplos do Fortaleza, do Bahia e do Vitória pode ser inspiração para o time pernambucano buscar se estruturar para o próximo Brasileirão. Quanto a IA, gostei do design do leão, com detalhes em vermelho e preto em sua juba. Temos um estreante na Série A, um clube que eu venho observando faz um tempo, pois tem realizado algumas mudanças em suas estruturas, dando melhores condições para os atletas profissionais e os formandos. O Mirassol não subiu à toa, mas será que vai incomodar? Ou vai ser mais um que só vai subir e depois cair? No próximo ano, o clube, no dia 9 de novembro, completará 100 anos. Isso mesmo, foi fundado em 1925, com suas cores verde e amarelo. O Mirassol vai comemorar o seu centenário na Série A. Já foi campeão na Série D, na Série C. Ele tem como seu mascote um leão caipira. Mais um leão. Nesse caso, ele simboliza a garra que os atletas buscam em suas competições. Uma curiosidade é que o ex-atleta do clube, Thiago Prats, dá vida ao leão. Nos jogos do Mirassol, Thiago participou das categorias de base do clube. E segundo ele, chegou a jogar com o Nicão na adolescência, muito conhecido aí por jogar durante um bom tempo no Atlético Paranaense. Chegou a jogar no São Paulo, aliás, ainda tem vínculo com o time paulista, e jogou esse Brasileirão de 2024 pelo Atlético Paranaense. Bom, um design com o amarelo predominante e detalhes em verde, mostrando a imponência do leão, e ficou muito interessante também. E agora o campeão brasileiro da Série B, fundado dia 14 de abril de 1912 por Francisco Raimundo Marques, Mário Ferraz de Campos e Argemiro de Souza Júnior, o time da Vila Belmiro é um dos mais respeitados do mundo e nem preciso dizer os motivos, né? Graças ao Santos, podemos ter a ilustre presença do eterno Rei Pelé, que era apaixonado pelo clube. O rei, além de ter dado alegrias ao alvinegro praiano, nos ajudou a conquistar os primeiros títulos da Copa do Mundo 58 e 70 como protagonista e 62 fazendo parte do elenco, mesmo com uma contusão que era a única maneira de parar ele. 8 títulos de campeonatos nacionais, uma Copa do Brasil, 3 Libertadores e 2 Mundiais. O Peixão tá bem cotado pra contar com o Neymar em 2025, mas será mesmo? Eu sinceramente espero que sim, mas o Santos precisa de um time melhor também. Provavelmente com a ida de patrocinadores, as coisas podem ficar mais viáveis e tal. Agora é recuperar do maior calcanhar de Aquiles que o clube tem, que é a sua gestão, que é mais do mesmo. Mas não
se preocupe, o Santos não tá sozinho, porque boa parte dos clubes brasileiros tem esse problema. É só você fazer alguma diferença que você se sai melhor que os outros. Tá aí o exemplo do Fortaleza, que sabe explorar a marca muito melhor que os gestores da Vila Belmiro. Caso o Neymar volte, ele vai encontrar o Santos a mesma coisa que ele tinha encontrado na sua época de juvenil da Vila. Bom, segundo lance, o próprio clube teve o seu mascote criado através de apelidos pejorativos pra época em que os rivais chamavam a equipe de peixe, que é um animal fraco. João Brito, cartunista dos anos 30 e 40, desenhou um peixe representando o time santista. Nos anos 40 o mesmo sugeriu um marinheiro como mascote, mas pro torcedor não colou. Daí veio o artista plástico Nino Borges e desenhou uma baleia, o que agradou. Anos depois, em 2006, Baleinha e Baleião foram apresentados como mascote do clube. Em 2011, foi decidido no estatuto do clube que a orca é o mascote oficial. E foi isso que a IA colocou. A orca fica muito bem pro Santos. Inteligente e perigoso. O Bragantino por pouco não cai. Confesso que o meu trabalho para o Atlético Paranaense estava pronto, mas o futebol tem dessas. E o Furacão caiu bem no ano do seu centenário. E olha que deu um trabalhão, porque o clube tem uma crise de identidade. Tem vários mascotes, uma família, um cachorro e um cartola, que é o antigo, além do próprio Furacão. Mas tá bom, tem clubes aqui que tem esse mesmo problema. No caso do Red Bull Bragantino, outro clube do interior de São Paulo, mais um com uma bela estrutura de dar inveja a muito clube grande aí, tem dois mascotes, um do Velho Testamento, um outro leão, e o famoso touro vermelho da empresa Red Bull. Dá pra fazer um concurso aqui no futebol brasileiro de quem tem o melhor leão. E falando no Braga, sua história veio bem antes da Red Bull. Peço paciência, pois as entidades têm história, escuta só. Clube fundado dia 8 de janeiro de 28 e teve como motivação de sua fundação um desentendimento de diretores no Bragança Futebol Clube, tradicional clube amador da cidade, pois então criaram o Clube Atlético Bragantino sob a presidência de José de Assis Gonçalves Júnior. O mascote só veio em 44 após o presidente Cícero Marques mandar desenhar um quadro de um leão depois que o Bragantino venceu o Bragança, e isso mesmo o Bragantino sendo um time inferior na época. O leão só teve seu nome a partir de 2019, em que foi batizado como Massa Bruta. 2019 foi o ano que a Red Bull assumiu integralmente o departamento de futebol. Com isso, o Massa Bruta ganhou um amigo, o Touro Louco. Mas por que Touro Vermelho? A Red Bull apareceu em meados dos anos 80. Dietrich Mateschitz foi um empresário austríaco que viajou para Hong Kong e se encontrou com outro empresário, Chaleo Jovica, que inventou uma outra bebida chamada Kratin Dang. Bebida energética onde a sua utilidade era deixar com que os motoristas de caminhão, trabalhadores rurais, pudessem aguentar o dia inteiro. Jovica escolheu um touro vermelho por causa da sua força, a cor vermelha significando perseverança e o sol significando a energia. E com um acordo com Mateschitz, o empresário austríaco teve a missão bem sucedida de expandir a marca globalmente. Mateschitz começou a vincular a marca com os esportes radicais e a Fórmula 1 em 89. O primeiro atleta a ser patrocinado pela marca foi Gerhard Berger, ex-companheiro de Ayrton Senna. Ayrton na época ainda era companheiro entre aspas de Alain Prost e Berger estava na Ferrari. Pouco tempo depois, em 95, a Red Bull começou a patrocinar a Sauber. Só chegou no futebol em 2005 quando começou a patrocinar o Salzburg. Foi no mesmo período que o austríaco conseguiu uma vaga para a Fórmula 1 para ter a sua equipe, a poderosa Red Bull Racing. E a marca hoje é talvez a mais poderosa do mundo dos esportes, não é só do futebol. A inteligência artificial desenhou um leão com detalhes pretos e, claro, o touro vermelho, que vocês vão gostar mais ainda no final desse vídeo.
O Juventude foi fundado dia 29 de junho de 1913 após uma treta entre os membros do clube juvenil. A briga durou um bom tempo e até influenciou na criação do mascote do Juventude. Isso porque os torcedores do juvenil falavam que o Juventude era muito papo e pouco futebol. Dante Marcucci, presidente do Juventude na época, respondeu que quem tem papo é papagaio, onde anos mais tarde passou a virar um periquito. Mudou porque o antigo mascote era muito igual ao personagem Zé Carioca da Disney, pois então a IA fez o favor de desenhar um periquito com as cores do Juventude. E aí, gostou do periquito do Juventude? Grêmio Futebol Porto Alegrense nasceu por causa de uma bola de futebol. Claro, começou com o paulista Cândido Dias da Silva, que estava trabalhando faz um tempo em Porto Alegre. Naquele momento, apareceu na capital gaúcha a equipe de futebol Esporte Clube Rio Grande. Ingleses e alemães jogavam por lá. Em uma exibição, Cândido era um dos curiosos. No momento da partida, a bola dos ingleses esvaziou. Ficaram chateados. Porém, Cândido tinha uma bola, emprestou a sua para garantir a partida. Cândido aprendeu sobre o futebol e no dia 15 de setembro de 1903, com mais 32 caras, fundou o Grêmio. O mascote só veio na década de 40, quando o clube resolveu adotar a figura do mosqueteiro, algo que representa o combate, enfrentar as adversidades. E cá entre nós, é um mascote que tem a sua elegância. E para homenagear o seu atleta, com mais de 721 jogos e 226 gols, com a camisa gremista, pentacampeão gaúcho, campeão brasileiro, campeão da Libertadores e do Mundial, Tarcísio Flecha Negra é também representado nos jogos da Arena do Grêmio. Fluminense quase foi de B esse ano. Fernando Diniz estava perdendo bastante e aí tiveram que contratar o Mano Menezes, que superou as desconfianças e conseguiu salvar o Fluminense. O clube foi fundado por Oscar Cox, filho de um cidadão inglês. Foi no dia 21 de julho de 1902. Cox foi um dos responsáveis por trazer o futebol para o Brasil. Na década de 40, o Jornal dos Esportes caracterizou o mascote do Flusão para representar a aristocracia do Rio de Janeiro. Então fizeram o Cartola. E então, no ano de 2016, a diretoria resolveu aposentar o Cartola para pôr o Guerreirinho, em referência ao apelido do time de guerreiros, quando o tricolor escapou do rebaixamento do Brasileirão de 2009 e ganhou o título do Brasileirão de 2010. O futebol brasileiro é muito bipolar e tá aí os mascotes do Flusão. Eu gostei demais do Guerreirinho, ficou bem estiloso. O Atlético Mineiro experimentou um tipo de bipolaridade esse ano. Foi muito mal no Campeonato Brasileiro e foi vice-campeão na Libertadores. Fez uma ótima campanha na maior competição sul-americana. O clube foi fundado dia 25 de março de 1908 por estudantes reunidos no Parque Municipal em Belo Horizonte. Teve jogadores icônicos como Dadá Maravilha e Ronaldinho Gaúcho, além de Dondinho, o pai do Pelé. Hoje possui uma ótima estrutura, um belo estádio e um baita mascote, o famoso galo doido, que faz esportes radicais, fica doidão na hora do gol. Esse é fera, e reza a lenda que nos anos 30 tinha um galo que vencia nas rinhas de Belo Horizonte. Ele nunca perdia, era imbatível, era preto e branco, pois então o chargista Fernando Pierochetti, o Mangabeira, desenhou o animal representando o Atlético Mineiro. O Atlético sempre foi um time de raça, mas parece um galo de briga que nunca se
entrega. Palavras do Mangabeira. Zé do Monte, meio-campista dos anos 50, sempre entrava com um galo debaixo do braço, promovendo o mascote atleticano. E deu muito certo, porque hoje é um dos mascotes mais conhecidos, se não o mais conhecido. Pois então, a inteligência artificial viu o mascote do Atlético Mineiro dessa forma. Tá ficando cada vez mais realista o negócio. E pra finalizar, um outro aí que escapou da Série B. O Vitória de Thiago Carpini se manteve na Série A. Mandou muito bem nesse ano de 2024. A grande questão é, será que o rubro-negro baiano vai ter forças para se manter na Série A no ano que vem? Tudo leva a crer que sim. Clube fundado dia 13 de maio de 1899, é atualmente o terceiro clube brasileiro em atividade a praticar o futebol. O Vitória nasceu a partir da iniciativa dos irmãos Arthur e Artêmio Valente, vindos de uma tradicional família baiana. Eram praticantes do cricket, mas sob influência de José Ferreira Júnior, o Zusa Ferreira, que passou um tempo estudando na Inglaterra. A paixão ia se tornar outra, pois Zusa trouxe com ele um esporte diferente. Debaixo de seus braços tinha uma bola. A partir de então, o cricket já era. E a primeira partida registrada em Salvador foi no Campo da Pólvora. E para simbolizar o espírito de luta dos atletas, a garra, adivinha? Mais um leão como mascote. Só que dessa vez é um leão bem velho, pois eles são chamados assim desde 1902. Tá aí um animal simbólico, mais velho que a águia do Benfica. E o cartunista Ziraldo desenhou o mascote chamando de Lelê Leão. E que tal o animal ser representado de uma forma majestosa ou de uma forma estilosa? Teremos mais no próximo episódio, porém fique com um bônus muito bacana. Já que tá na moda esse negócio aí de colocar vídeos em IA de animais, vamos homenagear os nossos times e no próximo episódio teremos os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro de 2024. Fiquem com a arte e fiquem com Deus. Tamo junto.